Olá, sejam todos muito bem-vindos. O nosso palavra-chave de hoje trata do conceito muito importante, um conceito fundamental para que nós possamos aproximar consumidor, empresa, para que nós possamos diminuir as distâncias entre os participantes de uma relação comercial. E hoje eu quero agradecer imensamente a participação do professor Edgar Mello, da USP de Ribeirão, um grande parceiro de pesquisa, uma referência na área. Professor Edgar, muito obrigado por sua participação. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Edgar, porque não caberia num vídeo o currículo dele, mas ele é graduado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, ele tem mestrado em Administração pela USP, em Economia pela PUC, doutorado em Administração pela USP, ele é professor da FEA de Ribeirão, possui uma vasta experiência na área de administração, com ênfase em planejamento e comportamento do consumidor, que é o nosso tema de hoje. As pesquisas estão concentradas nos seguintes temas: comportamento do consumidor, administração de serviços e políticas públicas, e ele ainda é participante do programa de mestrado de administração de agronegócios da FCAV da Unesp e do PROLAN. Professor Edgar, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu gostaria de abrir pedindo que você nos desse uma luz, uma pequena introdução a esse conceito de comportamento do consumidor. Muito obrigado, professor. Bom, eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade de estar podendo colaborar com vocês nas discussões. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa que o professor Ricardo está fazendo. Acho que a gente tem que cada vez estar trabalhando mais unidos, né, para estar desenvolvendo esforços de estudo, de pesquisa. Bom, qual que é a ideia, né? A ideia, quando eu trabalho com comportamento do consumidor, principalmente no agronegócio, a gente tem sempre aquela divisão, né? Porteira para dentro, porteira para fora, né? Então, porteira para dentro é aqueles trabalhos que você faz para melhorar a produção, né, que você tem avançado muito, inclusive, do ponto de vista técnico nos últimos anos, né? Você tem o Brasil, mas é uma área de excelência. Mas a gente tem um outro lado, que é o porteira para fora, e como que esse porteira para fora pode interferir no porteira para dentro. Então, o que acontece? Muitas vezes você agrega valor aos seus produtos conhecendo exatamente o que o consumidor está querendo, né? E hoje o consumidor, alimento é uma coisa que envolve muito segurança, né? E as técnicas de informação hoje estão ajudando muito. Então, por exemplo, você tem aqueles QR Code, né? Você tem, por exemplo, uma laranja que está sendo vendida na Inglaterra. Você escaneia, tem muitas empresas que já têm essa tecnologia. Você escaneia aquele QR Code, ela vai dizer onde foi produzida essa laranja. Foi produzida lá no Brasil, lá em Bebedouro. Chega nesse nível. Por que isso? Porque, na verdade, o consumidor quer saber da origem, da rastreabilidade desse produto. Isso agrega valor. Muitas vezes, o que agrega valor está associado, por exemplo, a uma nova embalagem, ou a um novo sabor, ou até uma forma de distribuição diferente. Então, como que a gente vai saber isso? Hoje a gente vai saber isso através de pesquisa junto aos consumidores, para estar entendendo em todos os produtos agrícolas como que você pode estar agregando valor. É uma forma, digamos assim, bem recente, mas é uma forma muito importante. O Brasil é uma potência agrícola que muitas vezes vende o produto como commodity. E não são só os pequenos produtores que acontece isso. Eu lembro uma vez que a gente fez uma pesquisa para as grandes usinas de açúcar, e também a maior parte vendia açúcar. Poucas vendiam açúcar com alguma diferenciação. Ah, professor, mas como que dá para ter diferenciação em açúcar? Dá com a marca, com sendo um açúcar orgânico. Então, tem uma série de aspectos que diferenciam, pode ajudar o produtor rural a ter uma melhor margem. Isso independe de tamanho. Então, nós temos um universo enorme de pesquisa para estar avançando.
a tecnologia de informação, toda essa área de comportamento consumidor são grandes aliados nesse momento. Perfeito, professor. Uma coisa que vem nos preocupando muito é esta ainda distância, pelo menos aparente, entre a pesquisa e a aplicação. A sociedade muitas vezes não percebe o trabalho que é feito na academia, e a academia, talvez até pouco tempo atrás, também ainda não percebesse a sociedade, né, tão próxima. Um dos motivos do convite ao professor Edgar é justamente dessa proximidade, dessa capacidade que ele tem de trazer essas pesquisas para o dia a dia. O que você pode nos dizer sobre essa proximidade, sobre essa relação entre academia e mercado, professor? Eu acho que o Ricardo colocou bem. Na verdade, eu acho que é um pouco de viés de formação nosso, né? A gente tem aquele viés de pensar que a academia é só teoria, e essa teoria não vai ter contribuições práticas para a realidade. Na verdade, é o oposto, né? Eu costumo dar esse exemplo para os meus alunos. Na Universidade de Maryland, lá nos Estados Unidos, fica a maior incubadora de negócios dos Estados Unidos, Maryland. E a principal pergunta que eles fazem para cada empresa incubada é: o que você vai trazer de valor para o seu consumidor? Então, muitas vezes a gente tem essa questão de imaginar que a gente estuda a teoria por estudar a teoria. Na verdade, a gente tem que fazer esse esforço de desenvolver essa cultura aqui também, que é como que essa teoria pode ajudar para trazer valor. Por exemplo, eu dou um exemplo muito interessante nessa parte de inovação, que eu acho muito legal, que inclusive eu vi com os americanos esse exemplo. A primeira empresa que lançou o notebook, né, foi a Dell. Só que a Dell tinha lançado um notebook com uma torrinha e uma tela gigante que você levava debaixo do braço. Então você tinha que levar a torre e a tela gigante. Foi um fracasso. Porque o consumidor não quer levar uma torre e uma tela gigante debaixo do braço. Muito tempo depois, esse mesmo conceito foi melhor trabalhado e juntou a tela com a CPU da forma de uma maletinha e foi um estouro de vendas. Então é isso. Não adianta você ter a tecnologia se você não tiver a tecnologia que o consumidor precisa. Isso é válido desde computadores até para produtos agrícolas, né? Você pode estar variando, agregando valor com, por exemplo, uma pesquisa sobre sabores de queijos, por exemplo, com a própria rastreabilidade, que está muito na moda para reduzir o risco. Essas empresas que, por exemplo, estão produzindo carne diferenciada, investem pesadamente no monitoramento da carne ao longo da cadeia, agregação de valor para todos esses produtos que passam por diversas cadeias. E não precisa ser só isso. Por exemplo, os cafés. Café, as embalagens. Hoje em dia você tem muito essa questão de cafés diferenciados, quando você compra, inclusive, muitas vezes o café em grão, a própria embalagem tem toda uma tecnologia de respeito. O consumidor vai pagar nessa produção. Essa é a lógica. Agora, a gente precisa mudar o paradigma, né? Na verdade, a gente não faz a pesquisa pela pesquisa. A gente tem que estar sempre buscando construir essas pontes da pesquisa com a nossa sociedade, né? E como que vocês têm um papel importante? Porque muitas vezes vocês trazem experiências de vida, cada um de vocês teve um contato com um setor diferente da agricultura, e aí, nesses vários setores, vocês podem estar descobrindo formas diferentes. O conceito é o mesmo, agregação de valor, só que vai mudar em função de cada diferente área, de cada diferente oportunidade que você está vendo nos setores agrícolas. Para um pode ser um sabor novo, para outro pode ser uma embalagem nova, para outro pode ser só um mapeamento, que não é trivial isso, de toda a cadeia de produção até a entrega. Então, por isso que eu acho importante a gente
dar o conceito e contar com os alunos para estar fazendo as várias aplicações, as várias pontes com a realidade. Perfeito, professor. E na sua fala a gente percebe uma característica muito interessante de conhecimento que emerge justamente deste contato, que é justamente essa heterogeneidade de cenários quando entramos em contato com o mundo real. Isso nos provoca a pensar em oportunidades imensas para a atuação. Uma questão que eu tenho sentido muito com os alunos é justamente esse medo de lidar com esferas menores de tamanhos de empresa. Então, por exemplo, eles procuram sempre, ou têm orgulho de dizer que trabalham numa grande empresa, numa grande companhia. Mas, na verdade, nós somos um país que tem um potencial agrícola muito grande e que tem aí médios e pequenos produtores que podem, se transformando em empresários, gerar também um potencial de receita e de fonte de renda, não só para eles, mas também para aqueles que trabalham com eles. Como é que você vê esse cenário quando a gente pensa em comportamento do consumidor? Eu gostei muito dessas duas dimensões, né, dentro e fora da porteira. Quer dizer, como é que o produtor agora pode se encaixar nesse cenário usando as teorias que a gente desenvolve e criando oportunidades agora para esses alunos que vão sair no mercado, que vão estar atuando nos próximos anos, professor? Bom, as oportunidades são muito grandes, né? Eu lembro que eu descobri, inclusive, grande parte dessa linha começa a se desenvolver, uma pesquisa que eu ajudei um aluno a fazer, que era sobre o manuseio de frutas e a perda de valor. Então, por exemplo, você vê, até o manuseio de frutas, né? E aí a gente estudou o caso do Pão de Açúcar, que ajudava, que tinha todo um treinamento para os seus produtores, por quê? Tinha muita perda de produto na hora do manuseio. E aí ele teve que treinar não só seus funcionários de manuseio, mas também os próprios produtores agrícolas para produzir o produto em conformidade com aquilo que daria mais valor para eles. Né? Isso aconteceu com o Pão de Açúcar. Muitas vezes você tem o desafio do pequeno produtor, muitas vezes é qualidade e muitas vezes é atingimento de volumes, né? Muitas vezes o produtor agrícola tem esse desafio que as novas tecnologias podem ajudar, né? Por exemplo, uma vez surgiu um projeto que também participei, que era sobre exportação de peixes, né? O Brasil tem muitos criadores, esses pequenos criadores, esses né, que a gente tem de peixe, né? Só que todos têm volume pequeno. E aí o grande desafio era criar uma cooperativa para ter volume e vender para uma grande multinacional que ia exportar peixe. Então, vocês vejam que o pequeno produtor também tem os seus desafios, seja de atender padrões. Eu vi uma vez uma pesquisa na Austrália, que uma pequena empresa começou a produzir queijos com vários tipos de sabor. E com isso daí, ele começou a agregar valor ao seu produto e vender com um preço muito melhor. E daí começou, inclusive, a ter foco na exportação. Então, você veja, começa com, muitas vezes, o atendimento de uma questão local, depois passa até para o mercado global, né? Inclusive, nessa questão agrícola, cada vez mais a gente está sentindo influência desses padrões globais, né? Você pega aí os grandes produtores de frutas, aí nós estamos naquelas verdadeiras indústrias de frutas lá do Nordeste. Eles atendem padrões rigorosos de uniformidade de produto para atender o sabor, o tamanho da fruta desejado pelos importadores europeus. Né? Então, o que acontece? Isso que é feito com um grande produtor também pode estar sendo feito com o pequeno. E esse pequeno, muitas vezes, não se dá conta disso. Agora, com o avanço da tecnologia de informação, isso hoje, aquela questão, professor, isso é uma coisa distante? Não, hoje não é mais tão distante assim. Hoje você consegue trazer esse mundo da informação, do que traz valor,
do que está sendo feito, mesmo trazer essa tecnologia de descobrir o que agrega o valor, se é embalagem, se é... Tem várias possibilidades, não é só uma, não. Muitas vezes você pode agregar de várias formas, estudando casos que deram certo e trazendo para o pequeno produtor, muitas vezes mostrando, criando para ele esses links com os grandes compradores ou com essas grandes redes de varejo que estão buscando qualidade, não só volume, que isso também hoje, se vocês forem ver, eu estudei muito a questão do varejo, né? E muitas vezes a gente fala, o varejo tem aquela questão de pressionar ao máximo, né, no processo de compra. De fato, eles pressionam no processo de compra. Mas isso e essa qualidade agrega valor. Né? Eu costumo falar para os alunos, hoje você vai lá, compra o melão, né, o melão vem na redinha, e o melão da redinha é o dobro do preço daquele melão que está fora da redinha. Né? Então, você tem uma avenida para crescer nos pequenos produtores, né? E muitas vezes, inclusive, trabalhar conceitos como, inclusive, a cadeia como um todo, tentar articular melhor a cadeia, né? Tem casos aí, a gente chama do FLV, né? Frutas, legumes e verduras, né? Frutas, geralmente está mais... Tá nos grandes produtores lá do Nordeste que tiveram que evoluir até para atender mercados internacionais. Mas legumes e verduras tem uma avenida para ser feita em termos de qualidade, de avanço da qualidade, de manipulação, de entrega de volumes. E aí, quando a gente pega a agropecuária, também a gente está vendo um fenômeno aí das carnes de qualidade, do leite de qualidade diferenciada. Então, certos desafios vai ser parte do nosso trabalho trazer essa tecnologia para os pequenos. E aí, nem eu, nem o Ricardo conseguimos trabalhar sozinho, né, Ricardo? A gente vai ser uma ponte entre os conceitos e a aplicação que depende fortemente de vocês, alunos, pesquisadores que estão fazendo de visita às comunidades e trazendo os problemas para serem repensados, rediscutidos, uma nova ótica, a ótica de agregação de valor. Perfeito. Professor Edgar, muito obrigado, não só pelo seu tempo aqui, nos ajudando a entender melhor esse conceito, mas também pelos resultados da sua pesquisa e por todas as contribuições que têm sido dadas pelo seu trabalho nesse setor que promete tanto e que nós precisamos tanto ajudar. É um setor carente que precisa de atenção, não só da comunidade, como da academia, do governo, de todos, um grande potencial. Professor, nós teríamos aqui a oportunidade de falarmos, de tratar esse conceito por um longo tempo, então já fica aqui um convite para uma próxima conversa, muito em breve. Eu quero te agradecer demais por esse contributo aqui com o nosso canal, justamente para que a gente possa estabelecer esta ponte entre os pesquisadores e quem está chegando agora, ou todos aqueles que têm interesse em saber mais sobre estas áreas. Professor, muito obrigado, e deixo aí para que você possa falar suas palavras finais antes da gente encerrar a gravação. Bom, eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade. Eu acho muito importante essa iniciativa, né? Até do ponto de vista da academia, a gente também tem um desafio, que é conversar mais entre nós, e o Ricardo está com esse projeto fazendo com que a gente troque as ideias, se aproxime. Eu acho que o desafio nosso também é um desafio cultural, da gente trabalhar cada vez mais em conjunto. E parabéns para o Ricardo. Eu acho que a Unesco tem uma característica interessante, que é essa coisa de ter vários campos. Isso pode ser uma vantagem muito importante no desenvolvimento desses esforços próximos da comunidade. Então, parabéns para vocês. A única coisa que eu posso desejar a todos é muita dedicação, porque, né, esse avanço vai vir com o empenho de vocês para estar fazendo essa ponte entre a academia e a sociedade, que é tão importante hoje em dia e que a gente tem que
superar essas barreiras do passado, onde a academia produzia teoria e a sociedade via a gente como algo distante. São esforços desses que ajudam a gente a romper essa barreira. Perfeito, professor. Muito obrigado. E a todos que estão nos assistindo, então, eu deixo aí a dica: procure as publicações do professor Edgar no currículo Lattes dele. Nós vamos deixar aqui nas anotações do vídeo algumas referências que ele vai nos passar como indicação das publicações dele. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado ao professor Edgar, e até a próxima. Tchau, até a próxima.